Seja bem-vindo à parte 3 da leitura e desde já eu peço, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós que produzimos, né? E para você também que não fique por fora, que o nosso material não fique alheio a você. Então, por gentileza, eu te convido aí a se inscrever no canal e bora lá. Vênus, Afrodite, deusa do amor e da beleza, era filha de Júpiter e de Dione. Mas outra versão a dá como saída da espuma do mar. Zéfiro a levou, sobre as ondas, até a ilha de Chipre, onde foi recolhida e cuidada pelas estações, que elevaram, e depois levaram a Assembleia dos Deuses. Todos ficaram encantados com a beleza e desejaram-no por esposa. Júpiter deu a Vulcano, em gratidão ao serviço que ele prestara forjando os raios. Deste modo, a mais bela das deusas tornou-se esposa do menos favorecido dos deuses. Vênus possuía um cinto bordado, os cestos, que tinha o poder de inspirar o amor. Suas aves preferidas eram os pombos e o cisne, e a rosa e o mirto eram as plantas a ela dedicadas. Cupido, Eros, deus do amor, filho de Vênus, e seu companheiro constante, armado com seu arco, desfechava as setas do desejo no coração dos deuses e dos homens. Havia também uma divindade chamada Antero, apresentada às vezes como vingador do amor, desdenhando e outras vezes com o símbolo do afeto recíproco. A seu respeito, contava-se a seguinte lenda. Tendo Vênus queixado-se a Temis de que seu filho Eros continuava sempre criança, foi-lhe explicado que isso se dava porque Cupido vivia solitário. Havia de crescer se tivesse um irmão. Antero nasceu pouco depois, e logo em seguida Eros começou a crescer e a tornar-se robusto. Minerva, Palas, a deusa da sabedoria, era a filha de Júpiter, mas não tinha mãe. Saíra da cabeça do rei dos deuses, completamente armada. A coruja era sua ave predileta, e a planta a ela dedicada era a oliveira. Byron, em Childe Harold, refere-se da seguinte maneira ao nascimento de Minerva. Não podem, por acaso, os tiranos, senão pelos tiranos, ser vencidos. Não pode mais, acaso a liberdade, achar na terra um campeão, um filho, como Colúmbia, ao interromper um dia armada e imaculada como Palas? Mercúrio, Hermes, filho de Júpiter e de Maia, era o deus do comércio, da luta e de outros exercícios ginásticos e até mesmo da ladroeira. Em suma, de tudo quanto requeresse destreza e habilidade. Era o mensageiro de Júpiter e trazia asas no chapéu e nas sandálias. Na mão levava uma haste com 2 serpentes chamada caduceu. Atribuía-se a Mercúrio a invenção da lira. Certo dia, encontrando um casco de tartaruga, fez alguns orifícios nas extremidades opostas do mesmo, introduziu fios de linho através desses orifícios, e o instrumento estava completo. As cordas eram 9, em honra das musas. Mercúrio ofereceu a lira a Apolo, recebendo dele em troca o caduceu. Ceres, Deméter, filha de Saturno e de Reia, tinha uma filha chamada Prosepina, Perséfone, que se tornou a mulher de Plutão e rainha do reino dos mortos. Ceres era a deusa da agricultura. Baco, que é o mesmo Dionísio, deus do vinho, era filho de Júpiter e de Semele. Não representava apenas o poder embriagador do vinho, mas também suas influências benéficas e sociais, de maneira que era tido como o promotor da civilização, legislador e amante da paz. As musas, filhas de Júpiter,
e Mnemosine, memória, eram as deusas do canto e da memória. Em número de 9 tinham as musas o seu encargo, cada uma separadamente um ramo especial da literatura, da ciência e das artes. Calíope era a musa da poesia épica, Clio da história, Euterpe da poesia lírica, Melpomene da tragédia, Terpsicore da dança e do canto, Érato da poesia erótica, Polínia da poesia sacra, Urânia da astronomia e Thalia da comédia. As três graças, Eufrosina, Aglaia e Thalia, eram as deusas do banquete, da dança e todas as diversões sociais e das belas artes. Assim descreve Spencer as atividades das três graças. Ofertam as três ao homem os dons amáveis, que ornam o corpo e ornamentam a inteligência. Aspecto sedutor, bela aparência, voz de louvor e gestos de amizade. Em suma, tudo aquilo que entre os homens se costuma chamar civilidade. Também as parcas eram três, Cloto, Laquices e Atropos. Sua ocupação consistia em tecer o fio do destino humano, e sua tesoura cortavam-no quando muitas bem entendiam. Eram filhas de Temis, a lei, que Jove fez sentar em seu próprio trono para aconselhá-lo. As Eríneas, ou Fúrias, eram três deusas que puniam com tormentos secretos os crimes aqueles que escapavam ou zombavam da justiça pública. Tinha as cabeças cobertas de serpentes e o aspecto terrível e amedrontador. Conhecidas também como as Eumênides, chamavam-se respectivamente Alectro, Tisífone e Megera. Nêmese era também uma deusa da vingança, que representava a justa ira dos imortais, em particular para com os orgulhosos e insolentes. Pan, que tinha a Arcádia como morada favorita, era o deus dos rebanhos e dos pastores. Os sátiros eram divindades dos bosques e dos campos, imaginados como tendo cabelos cerdosos, pequenos chifres e pés de cabra. Mono era o deus da alegria e Pluto o deus da riqueza. Divindades romanas. As divindades mencionadas até agora são gregas, embora também aceitas pelos romanos. Mencionamos agora as divindades peculiares a Roma. Saturno era um antigo deus italiano, tendo-se identificá-lo como o deus grego Cronos, imaginando-se que depois de destronado por Júpiter, ele teria fugido para a Itália, onde reinou durante a chamada Idade de Ouro. Em memória deste reinado benéfico, realizavam-se todos os anos durante o inverno as festividades denominadas saturnais. Todos os negócios públicos eram então suspensos, as declarações de guerras e as excusações de criminosos adiadas. Os amigos trocavam presentes e os escravos adquiriam liberdade momentâneas. Era-lhes oferecida uma festa na qual eles se sentavam à mesa, servidos por seus senhores. Isto destinava-se a mostrar que, perante a natureza, todos os homens são iguais e que o reinado de Saturno, os bens da terra eram comuns a todos. Fauno, neto de Saturno, era cultuado como deus dos campos e dos pastores e também como uma divindade profética. No plural, seu nome era empregado para denominar divindades brincalhonas, os faunos, semelhantes aos sátiros dos gregos. Quirino era deus da guerra, que se confundia com Rômulo, o fundador de Roma, o qual, depois de morto,
fora levado para ter um lugar entre os deuses. Belona era a deusa da guerra. Terminus, o deus dos limites territoriais. Sua imagem resumia-se numa simples pedra ou um poste, fincado no chão para marcar os limites que se separavam os campos de um proprietário do campo e de seu vizinho. Pales era a deusa que velava pelo gado e pelas pastagens. Pomona, a que cuidava das árvores frutíferas, e Flora, a deusa das flores. Lucina presidia os nascimentos. Vesta, ou Hestia, velava pelas lareiras, e em seu templo ardia constantemente um fogo sagrado sob a guarda de 6 sacerdotisas virgens, as Vestais, como se acreditava que a salvação da cidade dependia da conservação deste fogo. A negligência das Vestais, caso o fogo se extinguisse, era punida com uma extrema severidade, e o fogo era aceso de novo por meio dos raios do sol. Liber era o nome latino de Baco, Múciber e do Vulcano. Jano era o porteiro do céu. Era ele que abria o ano, e o seu primeiro mês até hoje o relembra, como divindade guardiã das portas. Era geralmente apresentado como 2 cabeças, depois todas as portas se voltavam para os 2 lados. Seus templos em Roma eram numerosos. Em templo de guerra, suas portas principais permaneciam abertas. Em tempo de paz, eram fechadas. Só foram fechadas, porém, uma vez no reinado de Numa e outra no reinado de Augusto. Os Penates eram os deuses que atendiam o bem-estar e a prosperidade das famílias. Seu nome vem de Penus, a despensa, que a ele era consagrada. Cada chefe de família era o sacerdote dos Penates de sua casa. Os lares eram também deuses da família, mas diferiam dos Penates porque eram espíritos dedicados de mortais. Os lares de uma família eram as almas dos antepassados que velavam por seus descendentes. Os termos lêmures e larva correspondiam mais ou menos à nossa expressão fantasma. Os romanos acreditavam que cada homem tinha seu gênio e cada mulher sua Juno, isto é, um espírito que lhes dera a vida e que era considerado como seu protetor. Durante toda a vida, no dia de seu aniversário, os homens faziam oferendas ao seu gênio, as mulheres a Juno. Assim, alude um poeta moderno a alguma dessas divindades romanas. A saborosa fruta pomona. Liber prefere a vinha. Pales prefere a estala e fresca a palha, que o calor do gado aquece. Vênus ama as palavras sussurrantes do jovem e da namorada. No doce abril das árvores à sombra, para a noite enluarada.